De Eleganto, puro estilo e confiança. Conheça nossas novas coleções de camisetas com frases e arte. Oficiais dos canais do Espaço Ristori, como Cozinha Prática do Zé, aconteceu em podcast, sem meias palavras e muito mais. Qualidade, estilo e exclusividade em um só lugar. Eu acho que o momento é agora para a gente já abordar esse tema que a gente conversava antes, porque as pessoas têm uma visão distorcida das pessoas que organizam e participam do carnaval. Eu falava que todas as pessoas que vieram até nós e a gente conhece são pessoas formadas, têm uma carreira profissional, organizam o carnaval como ninguém. Então eu gostaria que tu falasse um pouquinho da tua formação, quem é o Inho, o que faz da vida, para as pessoas começarem a olhar essa festa popular com um olhar de respeito que ela merece. Zé, isso é importante a tua pergunta, porque realmente o pessoal extra carnaval, né? As comunidades que não são do nosso meio tem esse preconceito muito forte até hoje, né? Então eu sou muito grato por ter nascido do senhor Fernando Pereira de Lucena, meu pai, Nadir Soares de Lucena, minha mãe, os dois falecidos, e as duas famílias sambistas, as duas famílias inseridas no meio do samba, e eu tive juntamente com meu irmão César Lucena, são dois, eu e ele, e tivemos uma educação muito presente, de educação, de estudar, e o meu pai com 44 anos foi receber a notícia na URGS. Ele tinha 44 anos, estudava ainda na URGS ali, né? Faculdade de Economia. Foi lá ver o nomezinho dele, passei em outubro, tudo os pontos, e faleceu. Ataque cardíaco. Meu pai faleceu. Com a notícia? Com a notícia que tinha passado, Leandro. Foi um horror, Zé, um horror. E dali, meu irmão pequeno, a gente teve que fazer o quê? Seguir o legado dele, junto com a minha mãe, de estudar. Então, meu irmão também é formado, César Lucena, ele tem 2 faculdades, ele é analista de sistema jornalista, e nós tivemos a oportunidade de estudar, ter o entendimento dele, da minha mãe que nos criou. Eu sou professor e publicitário também, né? Então, isso para mim é uma grande satisfação, que eu pude linkar todo o conhecimento teórico para a prática do samba, como eu sou músico também, e foi bem incrível. Foi tudo que eu passei, a minha história toda no carnaval, né, como mestre de baterias, foi incrível, porque eu consegui, Leandro, adaptar as aulas que eu tinha para a formação de bateria. Incrível. Então eu para cada escola de samba que eu passei, eu comecei na Dragões São Leopoldo, na década de 80. Depois eu fui para a Academia de Samba Relâmpago, né? Fiquei lá uns 10 anos, que era uma escola também muito tradicional da minha família. Ela teve 2 momentos. O primeiro momento ela teve com Joaquim Lucena,
militar, advogado, na década de 70, né? Ele é mais velho do que eu. E a escola fez tão sucesso, né? E que ele teve que viajar em função do serviço militar. Então ele não conseguiu ficar e a escola parou. E uma das coisas mais interessantes também que é importante falar, Zé, é que a Academia de Samba Relâmpago, através do Joaquim Luciano da minha família, trouxe o instrumento chamado repinique para Porto Alegre, em 1970. E as escolas de samba hoje... Ele estava lá na... Ele estava lá? Homenagem, Isso, ele estava ali. Ele estava ali, compositor. Então, olha só a sacada dele lá em 70, né? Ele militar, foi para o Rio de Janeiro, trouxe a mangueira, o salgueiro aqui para o Estádio Olímpico para batizar a Academia de Samba Relâmpago. Olha o que era na mídia de 70, cara. Sem celular, sem internet. Não, sem nada, né? Na pessoa, né? Na pessoa, entendeu? Na confiança da pessoa que organizava. Ele trouxe, e aí batizaram a Academia de Samba Relâmpago. Então a Academia de Samba Relâmpago, na época, junto com imperadores, bambas, né, era uma escola revolucionária. Foi trazer o repinique para cá, nós pequenininho, eu menor, aprendemos a tocar o repinique. Foi uma sensação, né? Mas aí ele para, e nós, depois um pouco maiores, a gente retomou a escola. Então, eu mexo bateria na Academia de Samba Relâmpago por uns 10 anos, depois vou para Estação 1ª da Figueira, depois vou para Filhos da Candinha, Bambas da Orgia, Estado Mar da Restinga, Imperatriz Dona Leopoldina. Então, todas essas comunidades, todas essas escolas que eu participei, eu conseguia doutriná-los, ou seja, de uma forma muito carinhosa, afetiva, né, trazê-los para o meu lado também, além da formação musical, mas na questão mental, né, psicológica, porque, cara, a bateria da Restinga, 280, cara, Bamba 250, Imperatriz 250, então a média de ritmistas era essa aí, né? Então tu imagina tu trabalhar essas comunidades todo ano, e aí então tu tem que formar, porque naquela época a gente também, além de formá-los como músico, como ritmista, eu fazia eles trazerem os seus boletins para que exatamente, é outra visão. Trazia. E eu tive vários, Leandro, eu tive vários impasses com os pais, alguns pais, entendeu? Porque o guri queria tocar na bateria, mas ia mal na escola, e eu não saía. E não saía. Então eu tinha essa relação, todos que me conhecem sabem disso, a minha história no carnaval é essa, né? E todas as escolas que eu participei, eu praticava esse tipo de ação, fazia uma dinâmica de conversa com eles, uma preleção com eles, falava sobre o ritmo. Eu quero que tu toque assim, faça assim, mas a importância também do psicológico, né? Porque muitos assim vêm de outras situações. E a escola de samba, a dança, ela proporciona isso, né? Proporciona essa união, né, dos conhecimentos. E quando tem um mestre ali na frente, eles respeitam muito, sabendo de onde veio, de para onde vai. Então isso, de uma certa forma, foi muito gratificante para mim nesses tempos todos, que eles, além disso, me respeitavam também. Como professor, como mestre, então eu falava muito para eles sobre que não era só a bateria, não era só o carnaval. Então muitos, graças a Deus, hoje eu sou reconhecido até hoje, fico muito feliz quando me chamam de mestre na rua. Assim, tem muitos que eu nem me lembro, mas que marcou. Olha, hoje eu estou trabalhando, hoje eu estou estudando, mestre, entende? Isso é muito gratificante. Então, e a formação foi ali. A formação foi ali, então na prática eu falava para eles, eu tô saindo aqui agora, amanhã eu tô trabalhando, eu vou ter que dar aula amanhã, porque eu dava aula. E uma das coisas, curiosidade para vocês aqui rapidinho, foi, eu tô fazendo meu estágio, né? Ali no Otávio de Souza. E eu mestre de bateria também, né? Então, só que eu estava na PUC, estava com a diretora, com a coordenadora de curso, de estágio, mas eu nunca falava lá que eu estava, né? Minha vida depois das 7, tranquilo, me preservava. Aí a coordenadora, olha, hoje vocês vão lá fazer uma pré-eleição lá, uma reunião para o pré-estágio no Otávio de Souza, né? Tá legal. Tu vai no carro com fulano, tá, e eu fui com ela, eu fui com a coordenadora, chegamos lá, colégio cheio, né? Daqui a pouco eu tô com a coordenadora, supervisora do curso da PUC, dá uns 4, 5, 6 de escola samba, né? E aí, mestrinho, como é que é? E aí, e eu sério, e eu não fazendo assim, mestre, não te faz, que é? Aí a coordenadora me olhou assim, né? Tá
E as minhas colegas também, o que tá acontecendo aqui? Eles gritam, ô mestre, me diz uma coisa. Aí vieram e eu quieto, sabe quando te dá um mandrake, tu não consegue fazer. Travou. Travei. E a diretora, a coordenadora do meu lado, disse, o que tá acontecendo? Só um pouquinho, não, tu conhece ele? Sim, conheço. Ah, mestre, só um pouquinho. Vai dizer, qual é a sala que tu vai estudar? Sensacional. E eu disse, não, mestre, não. Se tu for estudar na 44, sou eu, tá? E aquela colinha, pô, eu saí contigo no Bamba, saí contigo na Restinga, tá? Na Candinha. Eu falei, só vem cá, por favor. Aí que foi? Cara, eu sou professor. Sério? Então tá, fechado. Quero saber qual é a sala que o senhor tá, que hora, vamos fazer uma parceria aqui, cara. Uma história louca, assim, sabe? Assim, de carnaval, sensacional. Outra, rapidinho, eu tô no Anne Frank dando aula. Cara, comecei no primeiro semestre, né? A turma cheia de noite, uns 4 lá no fundo. E da cor, né? E eu entrar. E eu quieto, me fazendo salame. Eu já conhecia os caras, mas bem sério. Eles. Aí, por favor, cara. Ô professor, para aí. Ô mestre, não te faz. A gente te conhece, tu é do samba, qual é que é? Aí eu. Os caras, cara. Então vamos bater direito aí. Então vamos bater direito, né, cara? Fantástico. Histórias assim legais, né? Que eu sempre coloquei em todo o trabalho que eu fiz. Em plena pandemia, viaja, né? nós ali parados, fazendo live todo dia, apavorado com a questão da doença, do Covid. E aí, do nada, recebi um e-mail do YouTube. Que a gente já estava com o canal em processo, fazendo vídeos e tal. Naquela época a gente devia ter uns 10 mil inscritos, mais ou menos. Já tinha tido um documentário há 10 anos atrás e aí surgiu... E eu fiquei sabendo através desse... A cada 10 anos eles fazem. O nome do documentário, vocês podem procurar no YouTube, né? O pessoal de casa quiser procurar também. No YouTube tu escreve Life in a Day ou A Vida em um Dia. Pode ser, também tá em português, né? Incrível, vale a pena. A Vida em um Dia, 2010. Eu me emocionei muito quando eu vi. E A Vida em um Dia 2020. Nós estamos no de 2020. E aí o que aconteceu? Eu não conhecia o documentário. Aí quando o YouTube convidou, o diretor do documentário, o nome do diretor é Kevin MacDonald, ele foi diretor do filme O Último Rei da Escócia. Sim. E também ele foi o documentário que ele ganhou o Oscar pelo 11 de setembro. E o Ridley Scott ele é especialista em documentários. E a produção era do Ridley Scott, que é o diretor do Gladiador. Dispensa apresentações. Olha só as figuras. Demais, assim. Eram só esses dois que estavam fazendo esse projeto com parceria do YouTube. Mas eles só faziam esse projeto de 10 em 10 anos. E tu tem que, assim, só gravar um dia X, vamos supor, eles te dão a data, qual era a data toda? Era assim, tu tinha que gravar o teu dia 25 de julho de 2020. Porque dia 25 de julho de 2010 foi o que todo mundo gravou e mandou. Aí isso tinha que ser no dia, não podia ser nem um dia antes, nem um dia depois. E tu tinha que gravar o teu dia inteiro, o que aconteceu? Tu acordou, tá todo descabelado lá, saiu, foi lá, tomou teu café, com um moletom cheio de bolinha. Dei banho nos cachorros. Deu banho nos cachorros. Sabia que esse dia a gente tudo botou gravando. completo Tudo gravando. Lá, só que... Tu tinha que estar com a câmera... Um vlog freestyle. Exato. Sabia que ele existe sem lá, cortes. ele tá lá. Sem cortes. Tudo que a gente fez tá lá, né? E o diretor era bem... ele dizia assim, vocês não coloquem filtro. Fantasia. Quem mandar coisa com filtro será vetado. Então tinha que ser a verdade nua e crua. Tu tá ali com ruga, com cabelo desgrunhado. Foram mais de 300 mil pessoas mandando do mundo inteiro. 500 pessoas. E ele só pôde escolher 500. Então eu não tô errado que eu tô hoje entrevistando pessoas conhecidas mundialmente. Não, tu não errou. E a gente, inclusive, tem a prova. O pessoal que assistiu o filme A Vida num Dia do YouTube. Claro que é uma participação pequena, mas nossa, tu tá numa cápsula do tempo. Se tu visse as imagens que ele escolheu, tu te emociona. A gente se sentiu honrado de estar. O nosso tempo, pessoal, é pouco lá no documentário. Mas é muito legal muito saber pequeno. que eles escolheram a gente pra estar ali. Mas vocês enxergam, a gente aparece. Ele tu vai disse que ver as histórias eram muito parecidas. Ele falou depois, né? Por isso que e nós tivemos ainda, a gente fez a premiere, que se chama, né? A gente assistiu antes de todo mundo. A gente assistiu junto. E eu tive a oportunidade de desenhar o Kevin MacDonald já ao vivo numa live, só para os integrantes da equipe. E ele agradeceu. E ele agradeceu esse videozinho rápido, tem lá no YouTube também, eu consegui capturar a imagem, né? E o som dele falando. E o som, ele falando, agradecendo lá em inglês, né? E eu pensei, cara, eu desenhei um diretor de Hollywood. E ele viu, e ele achou legal e agradeceu. E então, tem pessoas que até hoje é nosso amigo ali, que participou de outros países, de Portugal. Que network, né? Que network, né? Que troca, né? Conseguimos ficar amigo, ele mora hoje agora tá na Escócia. Ele tá na Escócia, o nome dele é Mário, e ele é natural de Portugal, ele fala português de Portugal e ele fala inglês.
Então Até falei pra Jessé que em 2030 a gente vai conseguir lá conhecer o Mário. Então, né? Daqui a pouco, E recebemos muito um legal de e-mail. filmar indo lá ver ele. E, aliás, recebemos um e-mail do diretor agradecendo a participação. Disse, se você está recebendo esse e-mail porque você conseguiu e você vai participar do documentário. E espero que você goste das imagens que nós fizemos o compilado. Aí ele pedindo desculpa pelo espaço que era pequeno, pediu mas que ele queria desculpas, botar o máximo mas- de pessoas possível. E também as pessoas que não puderam participar, que não deu para colocar todos, porque senão ia ficar não sei quantas mil horas de documentário. Mas é incrível. E É incrível mesmo. uma hora As e cenas meia. estão assim, ó. A nossa. música que eles colocam com as imagens, tu ri, tu chora. O documentário é espetacular. A vida num dia. Não, e é interessante que na época da pandemia, o que cada pessoa naquele momento, no mundo inteiro, Estava fazendo. trancado dentro de casa. Exatamente no dia 25 de julho de mulher que faziam 10 Tinha anos. mulher fazendo parto dentro do de último. casa, tinha pessoas um vovozinho que ficava conversando com as aranhas de dentro de casa, botou até nome nelas, porque o pessoal tava, né, Cada um tentando. se virar de um jeito, né, e Interagir nós com- fazendo as lives, então foi a cena da live que apareceu, Foi a cena então da a gente ficou live, muito feliz, a porque gente passava tava o dia todo divulgando em o função. trabalho. Isso. E a cena da live é assim, ó, é nós dois de frente pro celular gravando a nossa live, que nós estávamos gravando todo dia, né? E tinha aí o nosso Só que como eu estava pedestal. usando a câmera para filmar, o pedestal, então eu tive que botar a câmera para gravar a live grudada num ventilador. Sabe aqueles ventilador que tu compra nas lojinhas de R$1,99, aqueles que ele tem um pescoço pezinho? comprido e ele é enorme? Foi ali que a gente prendeu com uma... A gente prendeu a aranha e o celular naquilo ali. eu Então acho a eles imagem que acharam vocês vão muito ver, interessante. nossa, é a gente rindo e brincando, arrumado da cintura só pra cima, e embaixo era pijama, e um ventilador enorme, mas que não aparecia. A NASA tinha que vir pro Brasil, né? Não, porque o Brasil tinha que quando- esse dá um jeito. O brasileiro, quando determina fazer algo, Dá um jeito. Faz com o que faz tem. com o que tem. Não tem essa coisa, eu não vou conseguir, tá tão difícil, Não tem interessa. não consegui. A gente com um ventilador velho, a Aí gente isso é uma juntou sugestão também que eu e dou, conseguiu. né? Faz do jeito que dá ali no início, depois vai melhorando, né? Isso. Eu sempre E- falo pro Zé, né, a gente vai fazer um projeto, a gente desenvolve o projeto. Mas o projeto não pode ser feito. Tu acha assim, ó, tu vai colocar ele em prática, ele vai estar 100% lapidado. Não, ele vai estar ele vai se 50%, desenvolver. 60% e olha Até lá. porque É botar prática, o né? avião, O dia a dia é botar que vai o também avião te pra dar. voar. Bota pra Aí- voar. Aí depois, o que der de defeito, a gente arruma do E lado. depois vai arrumando. É. Mas assim, se tu não. É que nem a gente entrou nesse projeto, participou, conseguiu entrar e tá com os nossos nomes registrados ali, né? Como participantes, co-diretores do documentário, porque todo mundo que participou ali tem um nome no crédito no final. Até a gente errou, né? Teve uma errata, porque eles disseram nos documentos, foram mais de 50 documentos para assinar, né? De direito de imagem. Sim. Aí quando eu recebi os documentos, eu falei, nossa, nós estamos no documentário. Aí a gente imprimiu os documentos, começamos a assinar tudo. E aí, quem você quer colocar como diretor do documentário? Só que quem dirigiu o Era documentário eu, foi a né? Thaís, e não fui eu. Aí eu botei o nome Mas da como Thaís, ele né? era o dono do canal, ficou o nome dele. Aí, como fiquei estava até com registrado... vergonha, porque na matéria lá do Teledomingo... sei lá Não, onde foi que no eu Bom Dia fui. Rio Grande É. e saiu como se a Thaís tivesse sido a diretora, mas Aí na eu verdade disse, não "Bah." foi. Só que quando a gente mandou... E eu sou toda da verdade, né? É. Eu tô super meio que Então, na verdade, eu foi combato uma- a mentira. Na verdade foi uma errata Foi que... sem querer. Foi sem não querer, sabia. porque- Mas já estamos corrigindo no ar. Mas Então, tá. Até é legal esse podcast, porque a gente pode até deixar Esclarecer. claro. Porque Sim. nos créditos do documentário tá o meu nome, G.R. Carlos Cardoso da Costa, lá no, Mas eu dirigi A Vida no mesmo Dia e tá 2020. assinado lá. Só que quando eu assinei os documentos, eu tenho os documentos guardados. Tá lá escrito quem você quer que seja, quem vai ser o co-diretor do filme. Aí você coloca o nome, eu botei Thaís Teixeira. Porque ele Lima não da queria Costa. nem gravar. Eu não consegui, eu nem queria gravar, na E eu verdade. fiquei atrás dele com a E câmera a o dia Thaís todo. falou, tu vai gravar, nós vamos fazer essa gravação o dia todo, E e nós vamos aparecer. mandar. Não, tava um frio, tava tipo 1 grau, e nós mandando, era horas e Eu vou deu te falar, muitas horas, né? travou o computador e nós a E noite outra- toda parado ali esperando o troço. E o site, e o site abriu um upload que ia terminar depois da meia-noite. Meu Deus. Então, se tu não mandasse naquela hora. Bateu o desespero. Não é que às vezes as pessoas desistem porque não quer se esforçar tanto, né? Mas Sim. tudo que tu quer muito, tu tem que se esforçar muito. Tu vai Com certeza. né? Se tu vai botar o esforço, vai ser uma coisa que tu ama mesmo, né? É interessante, né? Porque essa conversa foi nos bastidores da sala dos professores, né? E eu sempre brinco com as pessoas assim, uma pessoa quando fecha a mão e fala, é a vibração, é a paixão, aquilo, ela faz aquilo ali com um prazer, um gosto, e é tão difícil a gente falar em rock no Rio Grande do Sul, onde nós estamos num estado muito bairrista, onde a música tradicionalista fala mais alto. Fala. Né? Então quando tu vê alguém trazendo essa questão do rock, Sim.
chama muito a atenção, né? E eu queria, assim, Luiz, que tu nos comentasse, que também tu falou conosco agora há pouco aí, que a tua banda foi a mola que impulsionou a tua faculdade, né? Sim. Porque a gente sabe que tem muitos jovens hoje que têm banda e sonham viver da música, né? Sim. E a gente sabe que nesse país a cultura, ela não tem o devido valor. Não. Então, tu poderia descrever para nós, assim, como é que foi esse caminho das duas partes? Eu vou dizer assim, Zé, tudo começou... Eu tenho esses registros bem marcados, né? Eu ganhei um rádio uma vez. É que criança pobre da Zona Norte era limitado às possibilidades de se divertir. Como eu nasci num bairro violento da Zona Norte, a minha mãe tomou a opção de trancar eu e a minha irmã em casa. A gente ficava trancado, cara. A gente vivia dentro de um pátio. Ela tinha medo que a gente fosse pra rua. E ela tinha os seus motivos, tinha razão. Vocês é a grande maioria da comunidade, né? Então, cara, o que tinha uma criança ou um adolescente naquele tempo ali? Uma TV ligada, não queria mais ver aquilo, dava um pouco de enjoo, eu andava de bicicleta dentro do pátio, até que eu ganhei um rádio. E eu me lembro da última vez que eu fui mexendo numa fita e consegui gravar a primeira música. E a primeira música que eu gravei se chamava Boys Don't Cry, do Cure. Eu enlouqueci. Eu lembro do dia, eu lembro do que eu senti, cara. Foi um troço que me arrepiou, me arrepia até hoje. Quando eu vi aquele solinho, aquela música espetacular, né, cara? Boys Don't Cry foi uma música que mexeu comigo, eu ouvi aquilo muitas vezes. Depois eu lembro de fazer trabalho na casa de um colega, assim, tinha um trabalho a fazer, e ele tinha um disco, alguma coisa, eu ouvi a música Purple Rain, do Prince, e fui atrás, consegui, me emprestou um disco, eu ouvi aquilo, meu Deus, cara, acredito que 1000 vezes, eu fiquei apaixonado pela aquela performance do Prince, depois consegui ver alguns vídeos dele tocando guitarra e cantando, o cara é um showman, né? E ali eu fiquei enlouquecido por isso. Ele tomou um negócio que entrou dentro da minha cabeça, e provavelmente o contato com a língua inglesa aí, por serem músicas em inglês. Aí começa tudo. Daí eu lembro que, cara, eu não tinha muitas possibilidades, até para tu ir num lugar, não existia shopping center, né, Leandro? É estranho falar isso para alguém aqui agora, não existia shopping center. Não. Então minha mãe me levou no centro de Porto Alegre. Sim. Eu ia subindo a rua chamada Marechal Floriano, de mão dada, minha mãe tinha 13 anos, então é 80 e poucos, deve ser 83 por ali, tá? Como eu nasci em 70, minha idade fecha com o número sempre do ano. E eu vi uma lojinha e tinha um disco que tinha estourado no Brasil, ele era um disquinho pequenininho com a música Você Não Soube Me Amar, da Blitz. Isso foi uma explosão, cara, eu fiquei apaixonado, eu implorei pra minha mãe comprar, cara, acho que ela ficou com pena e comprou. Ela ia fazer aquela coisa, cara, a gente vai, depois eu volto aqui, não ia comprar. Ali foi a grande loucura, né, esse disco aqui, depois eu tive todos os discos da Blitz, eu me apaixonei pela Blitz, né, cara, vamos dizer assim, a Blitz é a banda que rompeu, que abriu uma porta, os comunicadores falam até hoje que ela deu um coice numa porta, né? Literalmente. Para a explosão de bandas que vieram depois. Não que não existissem bandas antes dela, mas tu pega a história do rock, tá? Ele vai estar lá nos Estados Unidos, anos 50, 60, tu vai ter Elvis Presley, tu tem tudo aquilo ali. Qualquer um pode pesquisar a história do rock aí. Que é uma mistura de músicas, do blues com não sei o que e tal. Mas aqui eu acredito que que foi difícil o início, né? Acredito que ali Mutante, Celi Campelo, tinha uma música dela, que fez sucesso numa novela, assim, eu era criança, a gente ouvia. Aí estourou uma dos Estados Unidos, que era tema de uma novela também, que era Rock and Roll Lullaby. Lembra da música? Sim. Rock and Roll Lullaby. A gente ouvia aquilo, o que tu tinha acesso era trilha sonora de novela, né? Não tinha tudo que as pessoas têm hoje em dia, né? Então a nossa geração era muito limitada, cara. E eu fui começar a ir atrás disso, não podia ficar dependendo de olhar novela, né? Eu tinha que ir atrás dos amigos. Aí tinha um amigo também que descobriu um disco. Cara, nós temos que comprar um disco dos Ramones, ele falou. Eu lembro de nós pegarmos um ônibus aqui na Zona Norte, 45 minutos de ônibus até o centro de Porto Alegre. A gente entrou nas lojas Renner. E foi a nossa loucura, a gente dividiu o dinheiro, cara, a grana era contada, a gente comprou um disco que estourou, que explodiu no mundo com os Ramones, que é Rocket to Russia, onde estourou a música. Vinil, né? Vinil, porque a gurizada agora nem sabe. Não tem ideia que é isso. Alguns nem sabem o que é. Cara, nós viemos enlouquecidos, né? Como ele era a gente comprou em parceria esse disco, ele ficava uma semana na casa de cada um, e ele era meu colega do ensino médio, então, cara, essa semana é teu. Ele ouvia a semana toda, na outra... Teu, mas cuida. Aquele cuidado básico do vinil, né? Pega, abre, limpa. Tinha um encarte com a letra. Cara. Meu pai é colecionador de discos de vinil, né? Tem vinil? De vinil. Ele tem, acho que agora tem menos. Ele doou muitos e vendeu alguns também. E ele tem agora uns 3.000, 4.000 discos mais ou menos em casa.
A paixão dele é sentado lá do e curtir, do ouvir a música. Limpa, bota a música, vai no encarte, lê o encarte. Que paixão, né? Essa é a paixão dele no vinil. E já para sobrepor a pergunta, sim. Quando tu virou vocalista, foi ao palco, tinha ido a algum show de alguma banda? Nunca. É isso que eu queria entender. Nunca é uma palavra forte. Eu vou dizer assim, quando teve essa loucura aqui da Zona Norte, da garotada da minha idade, em que a gente foi conhecendo isso aí, esse disco dos Ramones, e caiu uma outra coisa, não me lembro se era um do Guns N' Roses, um amigo trouxe, e eu e minha irmã, a gente conseguiu no colégio, a gente tinha um grupo de amigos assim, no ensino médio. Eu sabia que eu era apaixonado por rock. Eu cheguei a me matricular numa aula de guitarra, fui umas vezes, né? Arrisquei ali alguma coisa, né? Não estudei, na verdade, mas eu sabia que eu gostava disso. A gente foi em alguma coisa que faziam, cara, nos anos 80, tinha um chamado Rock do Viaduto, Rock no Viaduto. Era aqui nessa ponta aqui da Zona Norte, era o Viaduto Obirici, tinha uma loja gigante na frente, chamava Empo, e essa loja patrocinava um show de rock. Ali veio Cascaveletes, acredito, TNT, Guerrilheiro Antinuclear, algumas bandas que nesse tempo tinha. Aqui, para quem morava na ponta da Zona Norte, que é o meu caso, da garotada, que eram os meus vizinhos, meus amigos, nós entrávamos no ônibus, a gente não tinha muita grana, a gente conseguia um dinheiro para um lanche e a passagem de ônibus. E eu me lembro desse movimento, de vir todo mundo para cá, ficar embaixo desse viaduto. Na época, para nós, era considerado um grande show de rock para a Zona Norte, porque as coisas nunca aconteceram muito aqui na Zona Norte, né? Não vamos esconder, né, cara? A gente está numa parte da cidade que é vista com um olhar meio, cara, violento, uma parte pobre da cidade, tem vários preconceitos e outras coisas mais, que não é o caso aqui agora. As coisas aconteciam em Porto Alegre, lá no Bonfim, em outras partes da cidade, Bar Ocidente, existiram outros bar de rock, né, cara, em outros bairros da cidade tinham acesso. Mais para os lados da área central de Porto Alegre e Cidade Baixa, que a gente chama, né? Provavelmente Cidade Baixa, acredito eu, né, não vinha muita coisa para cá. A Lízia, eu respondo a tua pergunta. Eu fui nisso aí, eu nunca tinha ido num show de rock, show mesmo, né? Esse era na rua, embaixo de um viaduto. Mas, cara, o que isso mexeu com a minha cabeça? Eu me enxerguei no lugar daquele cara. Aí eu olhava na TV quando aparecia assim, eu me lembro do primeiro Rock in Rio, eu fiquei enlouquecido pelo Evandro Mesquita. O Evandro Mesquita, não porque ele tivesse um vozeirão, né? Não tinha mal, mas era a ideia do showman, aquela mistura de ator com cantor. Aquela coisa teatral da Blitz, ela me conquistou. Um vocalista que fazia diálogo com as duas cantoras, né? Com a Fernandinha e a Marcinha. Então tinha aquela coisa, batata frita, aquela conversa, né? Blá, 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 blá. Eu fiquei enlouquecido, porque aquilo quebrou. O que a minha geração buscava, cara? A minha geração é uma geração complexa, né? Quem estiver ouvindo isso aqui agora, eu sou um cara que veio do analógico e estou vivo aqui vivendo o digital, né? Então, caras como nós, a gente viveu os dois momentos, né? Então, eu peguei aquele momento ali, cara, em que eu precisava quebrar uma cultura lá do meu pai, daquele tempo. Talvez eu não quisesse aquilo, eu quisesse algo novo. Não tinha esse algo novo. O que tinha antes da Blitz, cara? Tu teria Rita Lee, que passava a ideia de rock, mas ao mesmo tempo a MPB. Tu tinha o Raul Seixas, que é um caso à parte. Eu achava o máximo. Tu tinha pouca coisa aqui no Sul, tinham bandas aí, a gente ouvia falar dos Mutantes, Secos e Molhados, né, o início de tudo ali. Mas a Blitz é o coice na porta. A Blitz é romper, a Blitz traz uma linguagem que eu queria, que eu me identifiquei naquele momento. Talvez hoje em dia, cara, eu não goste da maior parte das músicas que tocam em rádio, ou que estão aí na mídia, que a gurizada ouve e tal, porque não me comunico. Não, elas não me dizem algo, talvez pela minha idade. Eu fiquei velho, eu envelheci, então eu não consigo enxergar, não comunica comigo como comunica com alguém de 18 anos. E tu lembra de alguma rádio na época que tocasse rock? A Rádio Atlântida, sim. Específico. Eu lembro de duas. A primeira Rádio Atlântida, o primeiro cara que eu curti em rádio era o Fetter, o Alexandre Fetter. Ele tinha um programa chamado Billboard, se eu não me engano, e eu ouvia de noite. Era muito legal. Me amarrei no Fetter. E super fã daquele cara, assim. E o Fetter era um cara que nessa época trazia para minha geração uma mistura, onde eu tinha sim rock, mas tinha uma fusão do rock e um pouco de música eletrônica, que eu acho interessante. Eu particularmente, eu não gosto de samba, não gosto de pagode, não gosto de funk, não ouço sertanejo. Eu não curto letra de música em que fala só de traição e beber, vou encher a cara. Cara, não se comunica comigo, não é o que eu quero ouvir.
Mas essa mistura do rock, que é a minha paixão, com um pouco do que teve no início dos 90, final dos 80, que é uma ideia de que é música eletrônica, mas tem guitarra. Um exemplo ali tinha Depeche Mode, tu tinha aquela música Blue Monday. Tu tinha algumas bandas e tinha algumas coisas que eu achava interessante. Essas duas facetas ali. Esse cara me chamou a atenção em rádio. Do Rogério, aonde que surgiu o tradicionalismo? Desde a infância ou tu te enamorou com o gauchismo depois? Minha família é de Bagé. Eu nasci em Porto Alegre, mas fui morar em Bagé, fiquei muito tempo lá, voltei para seguir os estudos. Meu pai, grande laçador, morava na campanha, e aí veio para cá, não fazia, se encontrou no CTG. No CTG encontrou velhos amigos de Bagé, começou a frequentar, levou a família. Em 79, eu ganhava o mais simpático gauchinho do Colégio Santa Rosa, e a primeira vez que eu botava bombacha com 9 anos, né, em 79, isso. E aí depois, em 85, entrei pro CTG Valentes da Tradição, porque o meu irmão, que é surdo absoluto, estudava na Escola Especial Concórdia da UBRA, e a professora Leda teve um grupo de surdos que dançou por todo o Brasil mais de 20 anos. E meu irmão dançou. E o meu irmão dançava e eu não dançava. Aí eu comecei no CTG, comecei a frequentar, aprender. Aí quando eu vejo, eu estava dando aula. E isso foi uma sequência, né? Entrar em departamento jovem do CTG, aprender liderança. Em pouco tempo dava aula em vários CTGs, já estava envolvido com coordenadoria regional. Quando eu veio em 95, fui peão regional e eu já estava me envolvendo com o tradicionalismo organizado. E em pouco tempo, em 2000, quando eu me formei, aí eu entrei direto, fui convidado para trabalhar na Fundação Cultural Gaúcha. Essa que eu carrego, o símbolo foi criado em 1980 pelo Barbosa Lessa, Rodi Pedro Borghetti, o pai do Borghetinho. Porque as instituições, federação, associações, elas têm o fim em si em seus associados. Ou seja, se eu fiz um evento e vendi essa garrafa de água, eu presto conta para meus associados. Se eles forem lá prestarem atenção ou não, eu disser que eu vendi por 10, está prestado conta. Uma fundação presta conta se fizer convênio com o Estado, por exemplo, uma Secretaria da Cultura para fazer um evento, presta conta para o movimento, presta conta para o seu conselho, presta conta para a secretaria que mandou o dinheiro e presta conta para o Ministério Público. Eles criaram um dispositivo para que tivesse transparência no dia que tivesse que prestar conta. Então, se tu pegar o acampamento Farroupilha, todo o período que a Fundação Cultural Gaúcha foi gestora, todas as prestações de contas fecharam e passaram por todo o sistema, não só na Prefeitura de Porto Alegre, no seu Tribunal de Contas, mas também na Procuradoria das Fundações. Então, o que era isso? Era para que os gestores se afirmassem e tivessem certeza que estavam fazendo da forma correta, porque um evento do tamanho do acampamento Farroupilha, que foi transformado na primeira década dos anos 2000, tiraram as lonas, virou galpões. Mais tarde veio o desfile temático em 2003, depois 2005 o patrono dos festejos. Em 2001 tinha começado o acendimento da chama crioula oficial do estado. Antigamente cada um acendia num lugar, não tinha nenhuma repercussão. A partir de 2001 passou-se a acender num lugar onde as 30 regiões e todos os cavaleiros iam para lá. Então, cada grande evento de acendimento da chama crioula do estado, e começou a percorrer o Rio Grande, porque a tradicional era acesa no monumento do Expedicionário, dia 7 de setembro, que o Paixão fez, ele, o Ciro Dutra Ferreira e o Fernando Machado Vieira. Os cavaleiros? Isso, tiraram a centelha, o piquete da tradição, que em dia 5 de setembro de 47 fez o translado dos restos mortais da Vica Nabarro em Porto Alegre, pela Liga da Defesa Nacional, e no dia 7 eles convidaram para tirar uma centelha e acender um candeeiro crioulo, que deu origem à primeira chama crioula em 1947. Então, a partir dali sempre acendia em Porto Alegre. Então, Porto Alegre tinha um acendimento e o interior cada um fazia num lugar. A partir do ano 2001, o movimento tradicionalista gaúcho centralizou um acendimento estadual num sítio histórico. Aí começou a percorrer todo o estado para que todos tivessem a oportunidade de mostrar a sua cidade, de algum grande evento. Por exemplo, Caxias do Sul, no ano de 2025,
O Ascendimento comemorou 150 anos da imigração italiana. O ano que vem nós vamos para Rio Pardo, aonde foi a tomada de Rio Pardo, né, com todo o exército Farroupilha em 1838. A partir dali nós tivemos o hino Farroupilha que nós temos até hoje, com a prisão. Então eles vão fazer uma grande festa e vão mostrar a cidade. O objetivo é esse também, que ao acender a chama crioula num sítio histórico do Rio Grande do Sul, as pessoas conheçam a história daquele lugar. E aí tu dá a bandeja e o pessoal vai servir o Rio Grande com o que eles têm de melhor. Que show. Essa tua paixão pela história, como historiador, né? Essa paixão pela história, ela surgiu por conta do tradicionalismo? Também. Eu conheci Barbosa Lessa. É das curiosidades, né? Nesse intervalo, eu conheci o Barbosa Lessa. Minha geração é privilegiada nisso. Num monte de coisa, não, porque eu fiz curso de telex. Um mês depois surgiu o fax. Aí quando eu corri atrás de fazer um curso, a minha geração, aprendi uma tecnologia, já mudava. Então eu conheci o Barbosa, o privilégio foi conhecer aquela turma. Conheci o Paixão, conheci todos ali, Ciro Dutra Ferreira. Então cada um tinha uma área, o Barbosa Lessa mais o cultural, o Paixão o artístico e folclore, o Ciro Dutra Ferreira a área mais campeira. E eles davam umas dicas pra gente. E eu conheci o Barbosa Lessa e firmamos uma grande amizade, sabe? Eu admirava ele demais. O Barbosa Lessa era um publicitário. Tanto que, quando tu fala assim, em matéria de pintura, quem dá as tintas? Viu? Você sabe, esse comercial no futebol no Rio Grande do Sul era na Gaúcha, era na Guaíba, era em todas as rádios. O publicitário, o criador da ideia, claro que a agência criou. Se tu perguntar, foi a agência e tinha um dono. Mas a mente criativa por trás chama-se Luiz Carlos Barbosa Lessa, que foi secretário de Cultura e criou a Casa Mário Quintana. Então, para mim, ele era um ídolo, né? E ele me ensinou uma coisa que valeu para toda a minha vida, principalmente por causa das mudanças. Ele chegou em São Paulo, sair do Rio Grande do Sul e chegar em São Paulo para trabalhar na televisão. Aí perguntaram para ele se ele entendia de TV e cinema. Olha a habilidade dele. Ele fazia teatro aqui porque eles queriam mostrar as danças que eles tinham pesquisado, as danças tradicionais. Ele criou um teatro chamado Não Te Assusta, Zacaria. E o Paixão era o Zacaria, o dançador e tal, para mostrar as danças com seus grupos folclóricos. E aí ele chega lá e diz assim, a TV naquela época estava surgindo, não tinha videotape, não tinha gravação, né? Era ao vivo, disse, valendo, se tu errar, o que tu faz? Improvisa. O que o teatro faz? É ao vivo, se errou, improvisa. Ele disse, não, então eu sei fazer televisão. E aí ele foi fazer televisão, virou publicitário em São Paulo, e tem passagens magníficas dele lá em São Paulo, e eu fui aprendendo com isso, e fiquei amigo da família. A Valéria mora em São Paulo, depois eu editei 2 livros dele, A História do Chimarrão e o Nativismo, um Fenômeno Social Gaúcho. Quando ele faleceu, o último evento, e aí que me marcou, porque eu estava tratando com ele o nome do meu filho. Ele, entre tantas milhares de coisas que Barbosa Lessa fazia, trabalhava com numerologia também. Aí ele me ensinou Giancarlo, junto, separado, com G. E aí foi me explicando. E ele disse, no final tu vai botar 2 nomes e tu vai chamar pelo apelido. Pensa, É o teu caso? Não é Zé. É o Zé. Os pais dão 2 nomes, mais o sobrenome, e te chamam de um apelido que às vezes não tem nada a ver lá com o que criar, mas é assim, e é a vida, né? E ele me ensinou isso. Então essa amizade com Barbosa Lessa, ele disse, se tu gosta de cultura, faz história. Na época eu tava procurando administração, né? A mãe dizia, não, direito ou administração? Eu ia administrar o quê? Eu não tinha nada, né? Eu disse, não, então vamos pra história mesmo.